Intervenção de terceiros. Nem a Lei da Ação Civil Pública, nem o Código do Consumidor regulam a intervenção de terceiros, aplicando-se, pois, o Código de Processo Civil no que couber. São formas de intervenção de terceiros nele previstas a assistência, a denunciação da lide, o chamamento ao processo e o amicus curiae. Assistência. Em ação relativa a interesses difusos, quem não tem legitimação ativa para a causa tampouco pode intervir como assistente. Diz Rogério Ives Brightoni. Vai contra a natureza das tutelas coletivas a participação do particular. A rigor, elas existem exatamente para evitar, ou diminuir, ou minimizar, por tornar desnecessária a atuação de cada cidadão isoladamente. E, mais do que qualquer outro motivo, a possibilidade de pleitear o interesse individual remanesce, por força do artigo 103, parágrafo 1º do Código de Defesa do Consumidor. O particular não pode ingressar na ação civil pública como assistente simples ou adesivo, na medida em que, pessoalmente, não será prejudicado em seu direito, nem mesmo como assistente litisconsorcial, já que, por não figurar dentre os legitimados à propositura da ação civil pública, não poderia participar de um litisconsórcio facultativo unitário. Nada obsta que um dos colegitimados requeira sua admissão no processo como assistente litisconsorcial, ainda que melhor se caracterize a hipótese como de litisconsórcio ulterior, como observa Botauri Choquete de Souza. Os poderes conferidos ao assistente litisconsorcial são similares aos do litisconsorte. Não obstante, a similitude de poderes comporta limitações, de sorte que o assistente litisconsorcial não pode, dentre outras coisas, aditar a inicial com o fito de alterar o pedido ou a causa de pedir. Mencionado o fato, ao nosso ver, inviabiliza se reconheça a assistência litisconsorcial na hipótese em foco. No caso, a qualificação como litisconsorcial decorre da condição de colegitimado ativo, e não da existência de relação jurídica com o adversário, na forma do artigo 124 do Código de Processo Civil. Em ação civil pública relativa a interesses difusos, o autor exerce função pública. Não busca a tutela de direito subjetivo próprio, nem de outrem, já que a humanidade, os animais, as plantas ou as ainda inexistentes futuras gerações não podem ser havidos como titulares de direitos subjetivos. Pelo contrário, a assistência ao réu necessariamente será simples, por não existir relação jurídica com o autor, que promove a ação não como titular de um direito, mas no exercício de uma função pública. Denunciação da lide. A ação de denunciação da lide é proposta por qualquer das partes contra um terceiro para haver declarado seu direito de regresso na eventualidade de vir a sucumbir na ação principal. O artigo 125 do Código de Processo Civil permite que qualquer das partes denuncie a lide em duas hipóteses, a saber: primeira, ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam. Segunda, àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo. O inciso 1º do artigo 125 relaciona-se com o disposto no artigo 456 do Código Civil. Para poder exercitar o direito que da evicção lhe resulta, o adquirente notificará do litígio o alienante imediato ou qualquer dos anteriores, quando e como lhe determinarem as leis do processo. Tem-se aí garantia própria
porque vinculada à transmissão de direitos. O inciso 2º diz respeito à garantia imprópria, vinculada à responsabilidade civil, seja decorrente da lei, seja de contrato. O Código de Processo Civil deixa claro que a denunciação da lide é facultativa, em descompasso com o artigo 456 do Código Civil, que exige que o adquirente notifique do litígio o alienante. Por isso, Carreira Alvim sustenta que continua sendo obrigatória a denunciação da lide, no caso de garantia própria, como o do artigo 125, inciso 1º. Parece-nos, contudo, que no sistema do Código de Processo Civil, a denunciação da lide é sempre facultativa, de sua falta não resultando a perda do direito de regresso, pois o parágrafo 1º do artigo 125 estabelece que o direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida. Eventual incompatibilidade com o Código Civil resolve-se em favor do Código de Processo Civil, porque posterior. O parágrafo 2º do artigo 125 admite uma única denunciação sucessiva. Assim, proposta, por exemplo, ação de reivindicação, pode o réu denunciar a lide ao vendedor, e pode este, por sua vez, denunciar a lide a quem lhe vendeu. Este último denunciado, porém, já não pode denunciar a lide, precisando exercitar seu eventual direito de regresso por ação autônoma. No sistema do Código do Consumidor, ao réu com direito de regresso é vedada a denunciação da lide, exigindo-se ação autônoma. O réu pode, porém, chamar ao processo o segurador. Ao poder público, réu em ação de responsabilidade civil, tem sido negada a denunciação da lide ao servidor público alegadamente culpado, por se fundar a ação em responsabilidade objetiva, não podendo a denunciação inserir fundamento novo, qual seja a culpa do servidor. Não se admite denunciação da lide nos juizados especiais, Lei 9.099 de 95, artigo 20. Estabelece o artigo 126 que a citação deve ser requerida na petição inicial, sendo o denunciante o autor, e na contestação, sendo o denunciante o réu. Da decisão que nega a denunciação, cabe agravo de instrumento, artigo 1015, inciso 9. Na forma do artigo 131, a citação do denunciado residente na mesma comarca deve efetivar-se no prazo de 30 dias e no prazo de 2 meses nos demais casos, sob pena de ficar sem efeito a denunciação, suposto que por fato imputável ao denunciante, que não pode ser prejudicado pelo mau funcionamento do serviço judiciário. Feita a denunciação pelo autor, o denunciado pode assumir a posição de litisconsorte do denunciante e acrescentar novos argumentos à petição inicial, procedendo-se em seguida à citação do réu. É o que dispõe o artigo 127. Feita a denunciação pelo réu, pode ocorrer que o denunciado conteste o pedido feito pelo autor, caso em que a ação principal prosseguirá contra o denunciante e o denunciado litisconsortes passivos. Observa Carreira Alvim que, mais propriamente, o denunciado seria assistente simples do denunciante. Sendo revela o denunciado, a lei permite que o réu denunciante se desinteresse pela defesa, deixando inclusive de recorrer da condenação que lhe seja imposta, buscando apenas fazer valer o seu direito de regresso. A eventual confissão do denunciado quanto aos fatos alegados pelo autor na ação principal não prejudica o réu denunciante, que pode prosseguir com sua defesa, se não optar por limitar-se a pedir a procedência da ação de regresso. Embora não haja relação jurídica entre o autor da ação principal e o denunciado pelo réu, a lei permite que o autor vencedor promova o cumprimento da sentença também contra o denunciado, nos limites da condenação regressiva, artigo 128, parágrafo único. Assim, o autor da ação de indenização fundada em acidente de trânsito
pode requerer o cumprimento da sentença contra a companhia de seguros a qual tenha sido denunciada pelo réu, nos limites do seguro contratado, com o que se protege o autor contra a eventual insolvência do réu. A denunciação da lide é requerida para a eventualidade de ser vencido o denunciante, motivo porque, sendo ele vencedor, o pedido de denunciação resta prejudicado. Contudo, o denunciante é condenado no pagamento das verbas da sucumbência em favor do denunciado. Artigo 129, parágrafo único. Somente se, e depois de julgada a ação principal, é que o juiz passa ao julgamento da denunciação da lide. É conhecida a tese de Vicente Greco Filho, acolhida por grande parte da doutrina e da jurisprudência, de que a denunciação da lide não pode introduzir fundamento novo, como da culpa, em ação fundada em responsabilidade objetiva. Não há aí qualquer especificidade da ação civil pública e, portanto, o acolhimento ou rejeição da tese há de ser comum aos processos individuais e coletivos. Rejeitando a tese de Vicente Greco Filho, Ada Pellegrini Grinover pronunciou-se pelo cabimento de denunciação da lide em ação civil pública ambiental. Nas ações ambientais, os causadores do dano são solidariamente responsáveis, motivo porque o Instituto próprio a considerar é o chamamento ao processo. Decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo que, embora cabível a denunciação da lide em ação coletiva, deve ser negada quando requerida ao município, pelo réu, loteador clandestino. Que direito de regresso pode ter contra o município o loteador clandestino?